Olá, gente, professor Marcos Dominici, professor de arte. E a gente está com mais uma das nossas aulas aí. Nosso assunto hoje é a relação entre a arte, a obra, o artista e o público, né? Para que a gente consiga entender essa relação que existe, é necessário que a gente entenda o que é o objeto cultural, como o artista se relaciona com isso e como o público, ou plateia, dependendo da manifestação artística, vai resolver, vai receber, vai entender, vai questionar. Certo? O objeto cultural, deixar claro que cultura é o conjunto de uma série de fatores sociológicos, filosóficos, históricos, artísticos. A arte faz parte da cultura, né? Deixar claro que cultura tem um conceito mais amplo. Mas, quando a gente fala do objeto cultural, são todas as manifestações culturais de uma cidade e que muitas delas necessitam de estruturas artísticas, da arte em si, para que isto possa funcionar. Ela varia com o lugar, varia com o tempo e pode agradar a todos, que é chamado de objeto cultural. É a essência de um povo, as pinturas, a música, a literatura e as outras artes. Aí eu vou puxar, é óbvio, né, o gancho para a minha área, né? Quando a gente fala de cultura, não dá para você dissociar de arte. Cultura material, a cultura de massa, que todo mundo consome, é a que está na mídia. A cultura midiática, que é a mais midiática possível, né? Estou sendo redundante. A cultura popular, né? Aquela que nós, povão, produzimos. A cultura mítica, a cultura erudita, quer dizer, você tem variações específicas. Por exemplo, quando você olha uma obra dessa de Antônio Francisco Lisboa, né, que recebeu o apelido pejorativo de Aleijadinho, que é do barroco brasileiro, a gente fala da obra que marca todo um período histórico, que é o século XVII e o século XVIII, onde a estrutura religiosa vem desaguar no Brasil. Essa estrutura religiosa é católica, e Antônio Francisco Lisboa torna-se a figura mais importante dessa representação, e o público consome isso como um fator predominante e importante, não só religioso, mas sociológico daquele período histórico também. Os profetas, esses aí que vocês estão vendo, eles são feitos em madeira, né, da parte interna do santuário de Bom Jesus do Matosinhos, em Congonhas do Campo, uma das cidades que compõe a estrutura do barroco mineiro no interior de Minas Gerais. O objeto artístico. O que a gente tem que se perguntar para entender esse objeto artístico? Quem o produziu? Como, para quem vai receber, né? Onde a gente pode ver, onde a gente pode sentir, onde a gente pode tocar essa arte. Esse objeto artístico é possuidor de características específicas que são inerentes a cada objeto. Exemplo, quando a gente fala do objeto artístico, uma pintura, que é no caso que vocês estão vendo aí, né, o Grito de Edvard Munch, né, você está falando de uma das obras mais conhecidas da história da arte. O Grito de Munch, né, fala sobre ansiedade, fala sobre medos, fala sobre desejos, saudade, melancolia, ciúmes. E aí eu sempre pergunto para quando eu vou mostrar isso. O que você sente ao olhar a obra? Né? Ela é bonita para você ou ela não parece tão bonita? Né? Qual era a intenção do artista? Algum de vocês já esteve com um grito preso e soltou isso, mesmo não conseguindo soltar esse grito, parece que ninguém te ouvia? São tantos questionamentos, mas a obra te chama a atenção. Ah, ela parece, professor, com a máscara de um filme que eu já vi. Pois é. Então, quando a gente fala do grito, a gente está falando dos problemas de infância, da boemia do artista, dele ser um rebelde, dele ser um solitário, cheio de ansiedade. Ansiedade? Ih, eu já vi isso acontecer. Então, na hora que a gente começa a entender a obra, o artista, o público vai ter essa relação direta com ele. A arte, enquanto produto estético de expressão e de comunicação, possui alguns pontos básicos que eu já falei para vocês em outras aulas. Vai aí na nossa plataforma de pesquisa, porque tem esse material sobre leitura de imagem. Que pontos definem essas dimensões do objeto artístico? Né? Como é que a gente vai entender as competências, para que serve, né? O que isso me traz? As habilidades do artista que tornam essa obra mais fascinante ou mais intrigante. Então, essas habilidades e competências fazem parte da obra. Exemplo, na arte popular brasileira, a gente tem uma das figuras mais importantes, que é um artista que vem da base, que vem do povo, e ele começa como artesão até que a obra dele ganhe formato, e tem obras deste artista bem aí que foram expostas numa exposição não permanente no Louvre, em Paris. Aí vocês estão vendo duas obras de Mestre Vitalino, O Homem Tirando Leite e Gambiteiro, que ele começa a moldar, né, essa modelagem em barro sobre a vida do Nordeste, aos temas sociais, políticos, né, festas,
religiosos do Nordeste dos anos 50, 60, 70 e por aí vai. Quer dizer, acaba sendo uma maneira bem pontual de você contar a história daquele local. E aí entra o processo cultural. Entender essas habilidades de maneira integrada e simultânea, ou seja, para que a gente possa entender a obra, é necessário que a gente entenda 6 pontos que estão extremamente ligados a como você vai deixar de questionar se uma obra é ou não é arte, mas sim como eu posso analisar para entender o que eu estou vendo. Articular, entender e aplicar essas dimensões do objeto. Quais são elas? Criação, crítica, fruição, estesia, expressão e reflexão. Mas, professor, o que são cada uma delas? Vamos lá. Primeiro vamos analisar essa obra bem aqui, rapidamente, para que vocês entendam. Essa obra, professor, eu já vi essa obra no meu livro de algum lugar, então na prova do Enem. Essa obra chama-se Os Retirantes, de Cândido Portinari. Eu tive o prazer de ver essa obra ao vivo. Ela é fabulosa, faz parte de uma outra estrutura. São 2 quadros de Portinari que falam sobre a vida difícil dos brasileiros que migram dos sertões, do interior do Nordeste, para ter melhores condições de vida, deixa a interrogação bem aí, nas grandes cidades. Lógico, por que parecem que eles saíram de um filme de mortos-vivos? Porque a gente está falando de um período onde o Nordeste, durante décadas, foi a referência, e ainda uma visão bem sudestina sobre isso, né, onde essa família miserável sai miserável porque ela passa fome, não tem nada o que comer, a seca do Nordeste, não tem políticas públicas que trabalhem isso, né, não há nada de belo nessa perspectiva social, e ele mostra isso grotescamente, a magreza, a fome, a miséria e o sofrimento das pessoas que se encontram nessa situação. A obra é fabulosa, entretanto, né, é uma visão bem sudestina de como todos nós nordestinos, né, fomos vistos durante décadas, e ainda há um estereótipo e um estigma em cima disto. Então, criação. A produção artística individual ou coletiva, ou seja, criação, fazer artístico, ele tem uma maneira de expressar sentimentos, ideias, desejos e representações. Eu sempre digo que quando algum de nós tem bloqueio criativo, a gente trava com uma produção textual que eu não consigo ir à frente. Esse fazer artístico trata de materialização de sentimentos, de ideias, de desejos, decisões. Tem dia que, por exemplo, eu quando produzo, tem dia que vem uma enxurrada de ideias, eu tenho que escrever, desenhar, montar, criar rapidamente. Tem dia que o negócio trava, não vai. Então, essas produções estéticas, elas podem ser individuais ou podem ser coletivas. Exemplo, quando a gente fala de criação, essa arte emerge de dentro do artista, né? Uma inspiração, uma fagulha de inspiração que cresce e toma forma. E não estou falando só de arte, eu estou falando do processo criativo, inclusive de resolver situações, resolver problemas. Né? É semelhante a uma metamorfose, ela vai ganhando forma até chegar a uma narrativa sólida, palpável, que é o que todo mundo espera que a arte seja. Por isso que a arte conceitual dá um bug nisso aí, porque você espera que o artista tenha ideia, tenha um processo de criação, fiscalize a sua ideia e entregue a obra. Na arte conceitual, a única coisa que você não tem que fazer é entregar a obra, você tem um processo de criação, por isso que é chamado de arte conceitual. Estesia, sensibilidade e percepção de uma maneira de você conhecer a si mesmo, o outro e o mundo. É praticamente um processo empático e autoconhecimento. O corpo é o protagonista, as emoções misturadas com a arte. A sensibilidade do artista em relação com o espaço, o tempo, o som, é como o artista percebe as coisas e o mundo. E como você, como público, também vai perceber. Reconhecer e interpretar estímulos sensoriais. Essa obra é muito polêmica, né? Por isso que eu coloquei estesia. Chama Self, do Mark Quinn. Ele foi retirando ao longo de 5 meses 4,5 litros do próprio sangue, congelou o próprio sangue e fez uma escultura do rosto dele. Ele fez 5 cabeças, a cada 5 anos. Eu sei que dá um choque. E a Galeria de Londres adquiriu um desses exemplares chamado Self por 300 mil libras para ter em sua coleção. E só funciona com temperatura baixa, porque aí é o sangue congelado dele. É um choque muito grande, mas é a forma como ele cria e como ele se expressa. Né? É chocante, com certeza. Expressão, ou seja, a manifestação dessas criações, ou subjetivas ou objetivas, de forma artística, também individual ou coletiva. Né? A expressão é como essas criações ganham formatos. Aí você pode fazer em música, dança, teatro, cada um de vocês tem um gancho mais pontual. Então, na hora que, por exemplo, esse artista, Denis Cavalli, procura expressar o que ele sente,
São vocês, é a situação de cada um de nós, quando alguns alunos que eu tenho que pegam, deixa eu dar uma ampliada aqui para você ter uma noção, pegam canetas e ficam riscando papel até do nada vem uma obra. Bom, isso na verdade não é do nada. É o teu processo, como disse o Denis Carvalho, dessa obra, né? A extensão do que eu sinto, o que eu penso e o que eu acredito. Fruição, sensibilização e participação das práticas artísticas. Depende do lugar, depende da época, depende dos grupos sociais, do prazer e do estranhamento. A fruição é aquele prazer que a gente tem em sentir as coisas, né? Quando você diz, eu adorei isso aqui, não gostei, assim por diante. Eu coloquei essa obra porque eu achei a sensação de estar numa sala dessa bem caótica, mas ao mesmo tempo agradável, né? Justamente o que eu estou falando, que é essa fruição, como a obra se relaciona com o que eu vejo, o que eu sinto. Essa aqui é a Adriana Barra, e ela diz que a arte é uma diferente forma de catarse. Catarse é como você reage quando você ouve, quando você sente, quando você assiste. Na prática, professor, né? Eu assisti um filme e chorei, eu assisti um filme e sorri. Eu estou sendo um processo de catarse. Alguns de vocês fazem catarse com os amigos. Amiga, vem cá, vou falar contigo. Aí detona todo o processo catártico, ou seja, tudo que você está assistindo em cima do outro. Reflexão. A capacidade na arte do artista perceber na obra e no trabalho dele e o lugar de protagonismo, ele como criador, né, as experiências, a análise, onde isso todos nós passamos. No caso do artista, ele tem uma noção bem clara de como ele vai fazer a obra e o que isso vai importar ou significar para ele. Exemplo, Daniel Popper, ele fez uma obra chamada Florescer. Ela tem 9 metros de altura, gigantesca, 14 toneladas de concreto e fibra de vidro, e ele chama de A Natureza Dentro de uma Mulher. Né? É uma imersão, né, onde as pessoas são obrigadas, na forma de dizer, né, elas têm que passar, e é estimulante, né, como ele coloca essa situação. É um processo bastante reflexivo. A arte, ela não é perceptível, né, ela não possui apenas um meio, ela tem vários meios. O artista, ele é o agente dessas linguagens, sons, cores, movimentos, tons, né, podem ser músicos, podem ser pintores, bailarinos, artistas, entre outras coisas. Por exemplo, quando se assiste o Cacuriá, que é uma manifestação folclórica, principalmente apresentada na época das festas juninas, aqui em São Luís do Maranhão, de onde a gente está gravando, é impossível você não ter aqueles itens que eu coloquei, reflexão, reação, fruição e assim por diante. O Cacuriá é uma dança maranhense que surgiu na época das festividades do Divino Espírito Santo, e ela tem uma base ali no carimbó de Caixeiras, né, e mexe com uma malícia, uma sensualidade, mas o ritmo e a música, a musicalidade, a fisicalidade da partitura corporal, da dança, é muito contagiante, né? Olhando a imagem aqui, você não tem a clara sensação do que é olhar ao vivo um Cacuriá. É impossível, nesse caso, dissociar a obra do artista. A obra tem uma carga intelectual que vem do artista, tem uma vivência emocional, e a vivência é própria de tudo que ele tem na vida. Às vezes não é exatamente o que ele está sentindo, totalmente o que ele está sentindo, mas um momento pontual. O artista é um trabalhador que lida com as suas inquietudes e usa essas técnicas, e aí ele vai criar esta obra e vai carregar de mensagens e estilos para o mundo inteiro. A questão é, eu consigo entender exatamente o que o artista falou ou o que ele colocou na obra? Nem tanto, mas eu posso colocar as minhas próprias percepções e a minha própria interpretação a partir do que eu sinto na obra. Muitas delas não são feitas só para você entender, são feitas para você sentir. O objetivo da arte é isso. Mas para vocês parece tão distante, tão relativo. Gente, é muito simples. Quando a gente fala de arte, vocês têm a tendência a ir só às artes visuais, uma pintura, um desenho, uma escultura. Mas quando você assiste uma série, um filme, ouve uma música, quando você dança, você está colocando esse processo em prática. A obra, o artista e o público. E ainda, este público consome, né? Essa obra eu acho fabulosa. Eu vou dar um zoom bem aqui para vocês terem uma noção. Chama 1.150 cadeiras, entre 2 prédios. Um prédio aí no meio que não existe mais, porque ele foi destruído em função de um conflito, e aí foram colocadas 1.553 cadeiras onde existia esse prédio, não existe mais. Professor, mas o que isso tem a ver com... Deixa eu explicar para vocês. A Doris Salcedo, a colombiana, montou em Istambul uma instalação, que é a 8ª Bienal Internacional de Artes, na cidade turca,
E aí, em Istambul, no caso, e essas 1.550 cadeiras, entre esses dois prédios de uma rua central, fazem menção às vítimas da guerra, porque ali tinha um prédio que foi destruído em função de conflitos de guerra civil nessa região, em Istambul. Pois é. Aí tem uma série de pensamentos, metáforas e análises para se fazer. O artista já foi caçador, já foi mágico, já foi feiticeiro, já foi construtor, já foi intelectual, já foi artífice. Ele é referência, ele é oposição. Então, ele é um pouco de cada coisa. Nesse caso, o termo artista é muito utilizado para descrever uma pessoa que cria, né, expressão, né, mas ele também passa pelo processo de sentimento, ele passa pelo processo de fruição. Então, definir realmente o que significa ser um artista é um desafio porque cada pessoa tem sua própria interpretação, sua própria vibe. Exemplo de um dos artistas mais conhecidos da história da arte, também tem um estereótipo. O estereótipo daquele artista maluco que está no próprio mundo, mas não é que ele seja maluco, é como cada um, às vezes nós somos Van Goghs, sempre digo isso, nós temos nosso momento Van Gogh, aquele momento de síncope, de loucura, de surto, porque Van Gogh é uma representação disso, não que ele não seja só isso, mas o que pesou para a gente conhecer a história é basicamente isso. Aí você tem duas visões de autorretratos, e eu não vou entrar no mérito da psicologia, mas essa questão do se representar tem explicações na psicologia, não vou discorrer porque não domino o assunto, mas pesquisem, vale muito a pena. E aí, nos próprios retratos, nas próprias selfies, essas são selfies, ele representa as angústias, as tristezas, os medos, as perdas. Nesse caso, é bom entender que a obra e o artista, ele trabalha com conceitos bem interessantes, onde você trabalha discurso de difusão da arte, na criatividade, na originalidade, na sensibilidade, na habilidade e uma dedicação e comprometimento com o tempo e esforço. Então, na hora que a gente fala, mas está muito caro, o artista é um profissional. Você não tem noção do quanto ele demorou para poder fazer aquela obra. Por exemplo, parece uma coisa simples, mas tem uma carga de muito trabalho, uma carga emocional, às vezes de tempo, de material, de discurso, até que ele consiga difundir esse trabalho. Eu achei esse trabalho fabuloso, ele trabalha com afetividade. São trabalhos autobiográficos com a memória alheia do Pedro Luiz. Né? Ele pega linhas, afetividade, emoções, agulhas, tecidos e fotografias antigas. E cria uma interferência, uma intervenção na obra, criando novas possibilidades de interpretação. Aí alguém pode dizer assim, professor, mas eu não vi isso tudo. É porque você não se conectou com a obra, mas alguém que olhou vai dizer assim, gente, parece o meu tio, a minha tia, gente, meu avô e minha avó no quadro deles. E aí ele coloca, tentando remendar o irremendável. Né? E eu vou deixar para vocês pensarem. Ele brinca muito com essa situação da rasura nos olhos, como no passado que se acontecia muito desse tipo. Então tem todo um processo aí interno. O que é uma produção artística? Ela trabalha com as criações, né, que exploram conceitos e procedimentos interativos e principalmente o imaginário. A arte, o belo, que é o conceito que a gente tem da arte, mas não é só isso, a beleza e a sedução, né, ou aquilo que me afasta. Professor, mas como é que carnaval de rua é arte? Não estou falando só das pessoas, estou falando da manifestação em si. Você fala de um baile de carnaval, um bloco de carnaval no meio da rua, né? Você está falando de uma manifestação folclórica e artística que engloba isso tudo na prática, onde os sentimentos são extremamente fluidos e intensos, né? Que é o caso do carnaval de rua que eu coloquei a foto aqui em São Luís, mas você tem pelo Brasil inteiro. Qual o papel do público, então, nessa situação toda? A arte como elogio em função do talento, da habilidade ou jeito de alguém. O público, ele é a qualidade, ele analisa a qualidade de alguma coisa como se fosse uma comida. Eu sei que é grotesco, mas ele vai dizer se gostei ou não gostei. A arte, ela pode ser um deboche para que o público entenda a ironia. Só faz arte quem é artista. O público é a pauta do artista, é para ele que a gente faz. Então, quando você fala, por exemplo, do Mardi Gras, né, que é americano, ou no carnaval de rua, é o público que consome. Quando um público vai no cinema, é o público que consome. Quando ele vai a uma exposição, é o público. Quando você olha fotografias, é o público. Então, nesse caso, a relação entre a obra, o artista e o público, ele está muito intrínseco e isso tem a ver como eu entendo. Então, a sugestão é, abram mais o leque de vocês e se permitam analisar as obras e senti-las, mas nunca julgá-las a partir de um ponto de vista que você acredita que é o certo. E pode ser que você esteja certo, pode ser que não.
Nós não somos as verdades únicas da vida. Professor Marcos Dominici, professor de arte. Um abraço. Fui.